Olá, pessoal. Terceiro C, aula de Baixa Idade Média. Nós vimos até então, nós vimos a Alta Idade Média, né? Agora vamos estudar a Baixa Idade Média, ok? E aí, só ampliando aqui para vocês. A Baixa Idade Média, pessoal, é marcado como um período de transformação do feudalismo europeu e crise, colapso, né? E então a Baixa Idade Média é considerada por muitos historiadores como uma grande transição do modo de produção feudal na Europa Ocidental, né? Do modo de produção feudal para o capitalismo, né? Você já vai encontrar na Baixa Idade Média elementos embrionários, né? Da formação do capitalismo, capitalismo esse da Idade Moderna, capitalismo da fase mercantil. Bom, então vamos que vamos. É, tudo começa, pessoal, as transformações. Bom, só lembrando vocês, onde nós estamos, né? Veja só, na Alta Idade Média, o período que vai do século V ao século X, a Alta Idade Média, você tem aqui, ó, nessa parte que está roxa, você tem a formação e expansão do modo de produção feudal, tá? Na parte que está verde, foi onde se desenvolveu o Império Bizantino, tá? Tudo no mesmo tempo, tudo na Alta Idade Média. E a parte avermelhada foi o período de expansão máxima a partir do século VII da civilização árabe islâmica. Tá? Só recordar que eu falei para vocês que na Alta Idade Média vai ter um tempo em que você tem três grandes civilizações na bacia do mar Mediterrâneo. A civilização da Europa ocidental feudal, a civilização bizantina e a civilização árabe islâmica, tá? O que faremos agora, pessoal? Nós vamos tentar entender o que rolou aqui, o que aconteceu nessa Europa, tá? Centro-ocidental aqui, durante o século XI até o século XV, ou seja, na Baixa Idade Média. Já adiantei, nós vamos ter transformações na estrutura feudal, tá? No econômico, no social, que também vai alterar as estruturas de poder, a cultura também, e também a unidade religiosa, vocês vão ver que vai ser quebrada lá na frente. Bom, então, olha aí, é o que eu coloquei, né? São transformações na sociedade feudal até chegar o momento da crise. A crise do feudalismo é no século XIV. Então, a progressiva estruturação de um novo modo de produção, que vai ser o capitalismo. Surge uma nova economia mais dinâmica, que é a comercial, tá? Um novo grupo começa a aparecer, a chamada burguesia. A nobreza vai ter frações de classe, a nobreza secundogênica, a nobreza togada, né? Nós vamos ver isso também. E na esfera de poder, pessoal, nós vamos ter os reis, as monarquias feudais, que eram vazias de poder, elas começam a se encher de poder, né? Começa um processo da formação dos estados nacionais, tá? Bom, então vamos que vamos. Vamos começar pelo século X. O século X é um século marcadamente de paz, vamos assim dizer, na Europa, frente a invasões estrangeiras. Porque dentro da Europa continuaram as guerras internas, né? No interior da nobreza. Mas, em termos de ataques externos, né? Os chamados povos bárbaros, o século X vai ser um século de praticamente nenhuma grande invasão de povos bárbaros. Lembrando que os últimos dos bárbaros foram os vikings, né? A partir daí, uma boa parte do século X, você não tem mais entrada de povos bárbaros. Por que eu estou falando isso? Porque a população, né, começa a crescer. Ou seja, o índice de natalidade começa a superar o índice de mortalidade. Por quê? Porque a Europa, por séculos, além das guerras internas, né, no seio da nobreza, tinha também as sucessivas invasões de povos bárbaros. Então, sempre morria muita gente de ambos os lados. O século X, nesse ponto,
praticamente não teve grandes invasões bárbaras, então já é um fator de crescimento vegetativo, ou seja, a natalidade superando a mortalidade. Um outro fator também vai ser a campanha da Igreja Católica através da Abadia de Cluny. Os papas, né, oriundos de uma região ao sul da França chamada Cluny, os papas da Abadia de Cluny vão promover com sucesso campanhas de apaziguamento da nobreza guerreira. Tá? Porque sempre, né, existiram guerras entre nobres buscando terras, né? Um conde contra um marquês, tinha muitos nobres sem terras, né? Os secundogênitos. Então, essas campanhas, né, o asilo de Deus, a trégua de Deus, a paz de Deus, eram campanhas organizadas pelo papado em que separavam, né, dias que não poderiam ter guerra, conflito ou meses. Resultado, né? No conjunto dessas campanhas que atravessou o século X, isso também terminou contribuindo para um menor índice de mortalidade. Bom, resultado, a população da Europa dispara em crescer a partir do século X, século XI e assim vai, tá? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Se a população está crescendo, né, numa Europa que tem predominantemente economia de subsistência, ou seja, cada unidade feudo de produção produz só para o consumo local. Mas, de maneira geral, a população começa a crescer. Então, você tem o quê? Aquilo que os economistas chamam de pressão de demanda, ou seja, uma maior demanda por alimentos. A população cresceu e aí começam camponeses, servos, senhores, né? Começam a buscar novas técnicas de plantio, né? Seleção de grãos, de sementes, né? Começam a fazer manejo de solo. Bom, essas técnicas, pessoal, vão criar uma situação de maior produção. Então, vamos entrar em detalhes aqui dessas técnicas. Vai surgir a charrua, que era um novo tipo de arado, né? Fazia sulcos mais profundos no solo, de maneira que a parte da sementeia era muito produtiva. Né? Você tem o peitoral, a chamada coelheira, troca-se o boi, né, puxando o arado, agora pelo cavalo, e usa-se o peitoral, ou seja, a coelheira, não mais a cabeça do animal atrelado ao arado. Cansava muito o pescoço. Agora trabalha-se o peitoral, no caso agora, do cavalo, né? Essas pequenas mudanças, né? O uso do moinho de vento, o rodízio de 3 campos, a rotação das culturas, né? Resultado, todas essas pequenas e grandes técnicas, mudanças técnicas, fazem com que os feudos comecem a produzir mais do que o excedente, mais do que o autossuficiente. Ou seja, começa a produzir excedentes de produção. Então, quer dizer, aos poucos, é o que eu falei agora mesmo, o feudalismo começa a passar por transformações. Não é mais aquela Europa autossuficiente, que o comércio era uma coisa extremamente rara, moeda praticamente não circulava, a coisa começa a mudar, né? Os feudos começam a produzir além da necessidade local. É aí que começam a surgir, né, os pontos de intercâmbio de mercadoria, né, de moedas, começam a surgir as feiras. As feiras que inicialmente eram mensais, vão passando depois, né, com o aumento do volume dos negócios, né, as feiras passam a ser quinzenais e chegam até a ser semanais. Em qualquer ponto da Europa começa a surgir feiras, ou seja, em lugares não planejados, na beirada de um rio, né, em torno de uma abadia religiosa, em torno de um castelo, né, em torno de um pequeno povoado, começa a surgir uma feira. Nessas localidades, essas feiras começam a ganhar corpo, né? E aí nós vamos ter, né, o excedente produtivo, como está dizendo aí no slide. As feiras, né, contribuíram para a dinamização do comércio e das trocas monetárias. Então começa a surgir figuras que até então não existiam. Começa a surgir nessas feiras, né, o mercador, né? Aquele cara que nos dias que não tinham feira,
Ele visitava os feudos, compravam excedentes de produção, alguma coisa aqui e acolá, para vender no dia da feira. Mas só que ele não, né? Ele ganhava o lucro. Ele comprava por 5, vendia por 9, por 8, por 10, tá? Então começa a surgir a figura do mercador, né? O atravessador, aquele que está atravessando entre o produtor, o senhor feudal, que no início era ele que ia na feira levar os seus excedentes para trocar com algum outro senhor feudal, e com o tempo passou a vender também. Então começa a surgir o atravessador, aquele que vai, compra do produtor e vende para o consumidor nos dias da feira. Tá? Começa a surgir também a figura do cambista. Como o comércio começa a se avolumar, começa a circular moedas, né? Moedas que até então, em alguns ambientes da Europa, estavam praticamente desaparecidas, elas voltam agora, né? A moeda como intermediária nas transações. Começa a surgir a figura nessas feiras do cambista, ou seja, aquele que vive de trocas de moedas diferentes, porque tinha mercadores que vinham de regiões diferentes para participar daquela grande feira. Então você tem o atravessador, o mercador, o comerciante, você tem o cambista, não demora muito, começa a surgir a figura do usurário. O que é o usurário? Aquele sujeito que tem um dinheirinho e empresta juros, né? Juros aqui, juros lá, ele vive disso. Resultado, essas feiras, com o tempo, elas vão se tornando, né, cidades comerciais. Tá? Aqui tem um mapa que mostra mais ou menos, tá, as principais feiras da Europa. Tá? Aqui no mapa estão as principais, mas existiam feiras extremamente locais, feiras bem pequenas, tá? Mas que moviam a economia local. Ok? Aqui tem uma imagem, pessoal, de um evento, lembrando lá na Europa, lembrando a formação das feiras, né? Você tem aqui um povoado e em torno do povoado barraquinhas, né? Esse evento aqui mostrou historicamente como foram se formando as pequenas feiras, ok? Bom, só que com o tempo, pessoal, essas feiras, né, que tinham ali a figura do comerciante, a figura, começou muitos a deixarem os feudos e irem morar nos pontos de feira. Né? Ok? Alguns vilões começaram a deixar os feudos, alguns servos começaram a fugir dos feudos e ir morar dessas feiras. E a vida deles ali parecia que estava melhor. Ele virava um artesão, ou virava um mercador, um comerciante, né? Com o tempo, um ou outro virava um cambista. Então, essas feiras começam a se desenvolver no sentido de cidades, né? Começam a surgir as primeiras cidades burgos, né? As comunas, as cidades que tinham, né, uma dinâmica econômica, mas ainda não tinham uma dinâmica política. Né? Como essas feiras surgiram, né, de forma assim, né, espontânea, sem planejamento, geralmente essas feiras surgiam nos limites de um grande senhorio feudal, né? Dentro, por exemplo, dos perímetros de um feudo. Né? Então, quem mandava ali naquela feira, cobrava impostos, arrecadava tudo, era o senhor da região, né? O senhor feudal. Mais tarde, tá? Essas feiras vão se emancipar, essas cidades vão ganhar independência, elas vão ter sua própria administração, mas isso é numa outra aula que nós vamos trabalhar com vocês. Bom, a partir das feiras, pessoal, você tem uma nova economia se definindo, tá? Nessas feiras que viraram muitas cidades, né? Cidades comerciais, os burgos, né? O que acontece? Você tem ali um regramento em termos de produção e em termos de mercado. Tá? Essas feiras, geralmente, quando se transformaram em cidades, elas passaram a ser governadas pelo um conselho municipal, pelo um conselho, um grupo de homens, como se fosse uma câmara municipal de uma cidade. Um grupo de homens, né? Homens praticamente escolhidos ali, influentes ali naquela cidade, né? Eles começaram a fazer a administração através dos conselhos. E uma característica dos primeiros tempos, bem no início da Baixa Idade Média, nesse renascimento do comércio e da vida urbana, o que nós vamos ter?
a definição de um sistema de corporações de ofício. Como assim? Naquela cidade, você tinha uma fileira, né, de membros de uma corporação de ofício dos açougueiros, por exemplo. Né? Então, quer dizer, se eram 20 açougueiros, somente aqueles 20, né, membros da corporação desse ofício do açougue é que poderiam, né, fazer o corte da carne, vender a carne. Tinha também a corporação, sei lá, a corporação de ofício dos alfaiates, né? Então, somente aqueles, né, que cortavam pano, fabricavam as roupas, poderiam vender. Ninguém que não fosse membro de uma corporação de ofício, né, poderia ter a liberdade de montar um negócio. E assim vai. A corporação de ofício dos curtidores de couro, dos sapateiros, e assim vai. E o interessante é que essas corporações de ofício, ali na cidade, além de controlar o número de produtores, né, eles também faziam o tabelamento do preço final da mercadoria. Tá? De maneira que um produtor e o outro não poderiam vender muito diferente o valor. Havia um tabelamento mesmo. Né? Então, o que acontece? Na economia dessas cidades, o mercado local estava muito amarrado pelo sistema de corporação de ofícios. Né? Não existia o que a gente chama de livre empresa, né? Eu montar um negócio independente de se eu ser membro ou não de uma corporação de ofício. Não podia. Tinha que ser membro antes. Você precisava da autorização dessa associação de produtores. Né? Então, não existia a liberdade de empresa. Né? E outra coisa, não existia também a liberdade de preço. Né? Ou seja, se os preços finais, né, desses produtores estavam tabelados, você não tinha lei da oferta e da procura definindo o próprio mercado, definindo o preço da mercadoria. Bom, o resultado é que você percebe que havia um protecionismo da economia local. Né? E não era só interno, não. O que acontecia também é que os conselhos municipais, quem governava a cidade, proibia, né, que comerciantes de outras cidades fossem ali, né, no dia de feira, principalmente, vender suas mercadorias. Havia uma certa proibição. Por isso, pessoal, essa frase aqui, ela já foi trabalhada por alguns historiadores, né, dizendo que até um certo momento da Baixa Idade Média, nós tínhamos, né, na Europa, havia comércio, mas não havia ainda capitalismo. Interpretando a frase, você tinha o comércio, né? Nessa cidade você tinha comércio, na outra ali, na outra colar você tinha comércio, mas na medida em que dentro dessas cidades que tinha comércio, os preços estavam amarrados e não havia liberdade de empresa, né? Você não tem ainda o que marca o capitalismo como sistema. Né? O capitalismo pressupõe liberdade de empresa, dinâmica de preços, né? Mercado livre. Né? Então, é isso. Resumindo, o início, tá, da Baixa Idade Média. Essas coisas depois vão mudar, pessoal. Essa estrutura de corporação de ofício, com o tempo, logicamente, vai ser superado. O capitalismo vai se impor. Né? E antes que eu me esqueça, existia também as guildas, né? As associações de mercadores. Né? Aí já era, muitas vezes, de cidades, de conjunto de cidades. Né? Então, você vai ter as guildas, por exemplo, as associações da Itália, do norte da Itália, da região da Champagne francesa, da região ali da costa do Mar do Norte até o Báltico, cidades que praticamente formavam um conluio, né? Uma associação de comércio. Bom, frente a essa mudança na estrutura econômica que eu mostrei aqui para vocês, né? A gente chama isso aqui de renascimento, né, comercial e urbano. Uma coisa seguiu a outra, ok? Pois então, se você está tendo alterações na base econômica, né, você também vai ter alterações simultaneamente nessa sociedade europeia. Tá? Não é uma sociedade que vai ser a mesma.
Tá? Então, a dinâmica do comércio vai alterar as estruturas sociais também. Tá? Você vai ter, por exemplo, novas classes e novas frações de classe. Tá? Bom, na classe baixa, né, você continua tendo, né, os camponeses pobres, os trabalhadores urbanos, né, e vai por aí afora. Mas começa a surgir, né, um grupo social que aos poucos vai se definindo como uma classe social, né? Os chamados burgueses, né? Lembra que eu falei de cidade-burgo, né? Então, os burgueses eram aqueles que detinham o capital, né? Eles não detêm a força de trabalho, como os camponeses, eles não detêm. Não é que eles não detêm. O que caracteriza um burguês não é a força de trabalho para lavrar a terra, para trabalhar. Não. É ele ter o capital, né? O capital de investimento, de montar negócios, de ganhar lucro, ganhar juros. Né? Então, começa a surgir os burgueses, aqui principalmente nos ambientes urbanos, né, oriundos daquelas feiras que eu falei. Então, o burguês pode ser aí um usurário, né, um que vive dos juros, o comerciante que ganha o lucro, né, o campista, quer dizer, o fabricante, o artesão que fabrica e vende para o comerciante na cidade, tá? Tem uma pequena indústria aí artesanal, né? Então, quer dizer, esses elementos aí, desse ambiente urbano burguês, né? Esse ambiente aí, então são os burgueses. Esses começam a ter o que é, nesse momento, o maior fator de riqueza, o capital. Terra agora é um fator de riqueza decadente. Tá? Aí que nós vamos falar da nobreza. A nobreza ela já existia enquanto classe social, é a aristocracia, só que a nobreza, você tem aqueles que detinham terras e a nobreza chamada por muitos historiadores de secundogênita, uma nobreza que não tinha terra. Né? Mas começa na Baixa Idade Média a surgir uma fração de nobreza que até então não existia. Tá? A chamada nobreza togada. Ricos burgueses, né? Ou por via de casamento, né? Casavam suas filhas, né? Ele era um homem rico, um burguês, casava suas filhas com uma família nobre e decadente, né? Ou comprava títulos da nobreza. Né? Então você vai ter uma fração de classe de nobres aí, que é a nobreza togada. Né? Não necessariamente aquela pessoa é um nobre por nascimento, por origem. Né? Muitas vezes é porque comprou o título de nobreza. Okay? Então, então começa mudanças na base e no topo da estrutura social. Pessoal, essa aula eu restringi apenas para a dinâmica econômica e social, ok? E duas questõezinhas, antes de terminar a aula, dá tempo, sobre a Baixa Idade Média, tá? O renascimento urbano veio ao mesmo tempo, simultaneamente ao renascimento comercial. Lembra? As feiras, e as feiras se tornam cidades, não é isso? O renascimento urbano, caracterizado pelo acelerado crescimento das vilas e cidades na Idade Média, relaciona-se com o quê? Letra A. Com as transformações políticas resultantes da Guerra dos 100 Anos. Não, a Guerra dos 100 Anos vai acontecer lá, a partir de 1337, lá no século XIV. Tem nada a ver com o início da Baixa Idade Média. Letra B. O renascimento urbano tem a ver com o desenvolvimento da burguesia, a invenção das máquinas e a consolidação do trabalho assalariado. Não, não. O trabalho assalariado começa a ser um componente, né, na economia europeia, principalmente no século da crise, no século XIV. Nós vamos ver isso também depois. Letra C. As crises do século XIV que incentivaram a migração dos servos para os centros urbanos. O problema, pessoal, é que nós estamos tratando da Baixa Idade Média no início. O renascimento comercial e urbano começa no início da Baixa Idade Média. Século X, século XI, tá? E não no século XIV. Letra D. As melhorias de saneamento e habitação realizadas pela dinastia carolíngia.
Não, a dinastia carolíngia ficou lá na Alta Idade Média. E outra coisa, essas feiras que se tornaram cidades, né, em nada elas tinham planejamento de esgoto, saneamento, drenagem, nada. Né? Inclusive, lá na frente são cidades, né, que vão ser espaços propícios para a proliferação de uma série de epidemias, inclusive a peste negra. E ficamos então com a alternativa E, o desenvolvimento do comércio, que provocou as aglomerações populacionais em que se mesclaram o artesanato e as atividades de troca. Tá? Vamos lá. Outra questão, as cidades medievais tiveram origem nas aglomerações de mercadores, os chamados burgos, de onde surgiu o termo burguês para designar seu morador. Assinale a alternativa que apresenta o papel das cidades na transição da Idade Média para a Idade Moderna. É a Baixa Idade Média. Letra A. As cidades, né? Foram as principais válvulas de escape para o excedente populacional que surgiu após a abolição das relações servis de produção no campo. Não. As relações servis de produção no campo, elas vão continuar na Baixa Idade Média. Tá? Elas vão continuar. Tá? O que você vai ter, né, lá na frente é o surgimento de relações, né, de produção assalariadas. Tá? Mas até o ponto delas serem hegemônicas, predominantes, as assalariadas, vai demorar. Tá? Então não corresponde. Letra B. Favoreceram a fusão de elementos da antiga ordem feudal com o novo sistema econômico, impedindo as contradições socioeconômicas durante esse processo. Não, você vai ter uma série de contradições, né? Letra C. As cidades foram as responsáveis pela promoção da centralização do poder político e pelo fortalecimento econômico da nobreza feudal. O erro está no final, tá? As cidades, de fato, elas vão ser importantes no fortalecimento das monarquias, né? É o que a gente depois vai trabalhar, aliança rei-burguesia. Mas o erro está no final, né? Está dizendo que as cidades ajudaram a fortalecer a nobreza. Não, a nobreza na Baixa Idade Média, né, vai entrar num decadentismo, né, contínuo. E letra D, desenvolveram-se independentemente da economia de mercado. Complicado. A economia de mercado começa, né, primeiro ela está amarrada, mas depois ela se solta. Mas tudo bem, produzindo produtos artesanais apenas para o uso de seus habitantes mais abastados, os burgueses. Está dizendo que o comércio era só direcionado a comerciantes, a ricos comerciantes? Não, todo mundo. Né? Fiquemos então com a letra E. Representaram as cidades-burgos, né, representaram um indício da incompatibilidade entre o tipo restrito da produção do feudo e a nova realidade, a nova dinâmica econômica que emergia graças ao renascimento comercial. Bom, pessoal, e aqui nós paramos a aula, tá? E tudo de bom para vocês nessa quarentena. E parece que tudo indica que é agosto mesmo que a gente retorna, tá? Um abraço e tudo de bom.